Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja com todos. Que Deus nos dê a graça neste domingo de estarmos atentos à mensagem do Senhor aos nossos corações neste domingo. Que o Espírito Santo nos conduza, nos dê a sua graça, nos dê entendimento para nos aproximarmos do Senhor através dos ensinamentos da sua palavra. Mais um domingo online, mas cremos que em breve estaremos voltando às atividades normais, com os cultos presenciais lá na igreja, onde nós poderemos estar juntos, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor. Nossa mensagem de hoje, irmãos, está no livro de Romanos, do capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 25. Você que está com a sua Bíblia em casa, deixe aberta nesse texto e nós vamos ver nessa passagem alguma coisa no que diz respeito à justificação pela fé. Então vamos a este texto e ver o que o Senhor, através do Espírito Santo, falará aos nossos corações. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glória a Deus. A Páscoa já passou, as comemorações pouco tímidas, em virtude do momento em que nós vivemos de recolhimento por conta da pandemia, passou também. Então passou a Páscoa, passaram as comemorações, né? Os judeus vão esperar o próximo ano para festejar a Páscoa e assim expressar a sua fé, diria assim, histórica nos acontecimentos, já que a Páscoa para os judeus simboliza, representa a libertação da escravidão no Egito sob o regime dos faraós. No caso de nós cristãos, nós festejamos na ceia do Senhor a liberdade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. O livramento que o Senhor nos deu através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados, a libertação do poder do pecado. E automaticamente também nos libertou, nos livrou do poder do inimigo que direcionava as nossas vidas. Só para quem está em Cristo Jesus e crê nele como o Salvador, o Messias enviado por Deus,
é que tem este livramento, amados. Então, louvado seja o nome do Senhor por este grande livramento. O texto que nós lemos, ele diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Quando nós acompanhamos a história de Abraão, não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Quando Deus falou para Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão, ele creu. E ele saiu atendendo aquela voz, atendendo aquele mandado do Senhor. E quando nós observamos a vida do Abraão, não foi uma tarefa fácil que ele se empenhou a partir dali. Foi uma tarefa muito difícil. Primeiro que Abraão, ele morava em Ur. Ur era uma cidade urbanizada da antiguidade, antigos sumérios, acádios. Então era uma cidade fortificada, porque naquela época havia essas disputas territoriais, conquistas para ampliar reinos. E Abraão, ele saiu, na época Abrão ainda, né? Ele saiu daquele lugar fortificado, seguro, de uma vida confortável. Abraão era um homem de posses, e ele aceitou sair daquela segurança, daquele conforto, para ir ser um nômade, para sair ali sem saber para onde ia, apenas obedecendo ao Senhor que lhe tinha feito uma promessa. E quando a gente acompanha a vida de Abraão, naquela região para onde Deus o levou, é interessante que as lutas que Abraão teve foram muito grandes. Abraão estava pisando numa terra que Deus disse que daria para ele e para a sua posteridade. No entanto, essa terra que Deus falava que era para ele e para sua descendência, tinha povos morando lá. Não era de Abraão. Aquilo eram regiões que pertenciam a povos que ali moravam, que ali existiam. E a gente observa que o Abraão, ele andou naquelas terras, como diz o escritor aqui, Paulo diz aos Romanos, ele andou naquela terra crendo que Deus daria aquela terra para ele. Mas uma coisa interessante é que Deus falou que Abraão receberia aquela terra e a sua posteridade. A questão é que Abraão era um homem de 75 anos na época, já idoso, e a sua mulher estéril. E não foi fácil aquela caminhada de Abraão, amados. Veja bem, Abraão, quando diz assim, que ele creu, esperando contra a esperança, ou seja, esperando diante de situações inusitáveis, esperando contra a esperança, ou seja, as adversidades eram as maiores possíveis. A impossibilidade daquilo que estava sendo prometido para Abraão acontecer era imensa. Por quê? Como é que um homem idoso, com uma mulher estéril, vai ter uma posteridade que vai possuir uma terra onde ele está ali peregrinando, mas que eram outros que moravam ali, os donos verdadeiros da terra, humanamente falando, porque o dono da terra mesmo é o Senhor. Mas aqueles povos, eles nasceram ali naquela região, tinham domínio sobre aquela parte geográfica. Mas Abraão, ele creu, diz a Bíblia. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. A gente observa que tudo isso que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu. Porque Abraão, ele resolveu crer, não no homem, mas em Deus. Deus era aquele em quem Abraão
confiava? Confiava na palavra divina e não na palavra humana. Isso era muito importante. E por isso que o Abraão surge aqui no livro de Romanos como uma figura importantíssima, né? Confiando, esperando contra a esperança, ou seja, diante de tanta impossibilidade daquilo acontecer, Abraão não levou em consideração as dificuldades, os problemas que ele estava enfrentando, a impossibilidade que estava diante dele. Ele creu que o Senhor que tinha feito a promessa era poderoso para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 20 diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse é um ponto importante na vida do Abraão. No meio de todas aquelas dificuldades, as lutas que ele tinha, nós já falamos aqui a respeito dos temores do Abraão concernente a matarem a ele para ficar com sua mulher. Todas essas lutas, essas dificuldades, a fome numa região que o fazia ir para outra região, né? Todas essas adversidades não impediam Abraão de dar glória a Deus. Porque dar glórias a Deus, quando as coisas estão caminhando tudo às mil maravilhas, não é difícil. O difícil é dar glória a Deus quando as coisas parecem não dar nada certo, parece que tudo vai por água abaixo. Abraão não era assim, não. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 25 diz assim, amados: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição é algo fantástico. A morte nos chama muito a atenção, porque com a morte a gente convive diariamente. A gente não convive muito com ressurreição, né? Nós convivemos mais com a morte. Mas a ressurreição, ela é um fato. E ela tem uma finalidade. Eu fico pensando nesse momento de pandemia, que para mim a vida é o dom mais importante que Deus nos deu. Mas nesse período de pandemia, que já morreram muita gente no Brasil, aproximadamente 3.300 pessoas, estamos chegando quase 400, 3.000 não, 300 e poucas mil pessoas, chegando a quase 400 mil. Espero que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas quando a gente vê o quadro dos óbitos e do quadro dos infectados, a gente observa que de 13 milhões de infectados, quase 12 milhões ficaram curados. Quase 12 milhões ficaram curados. Desses quase 400 mil, de 13 milhões, quase 12 milhões ficaram curados e 1 milhão estão em tratamento. Mas como a morte é algo tão inusitado, a gente se abala mesmo com as mortes. Nós não queremos, nós oramos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia e arrefeça e possa debelar com essa pandemia que assusta tanta gente. Mas louvamos ao Senhor da glória. Então, amados, a ressurreição, ela é um fato, ela aconteceu na vida de Jesus Cristo. E o apóstolo está dizendo aqui que a morte e a ressurreição de Jesus são os aspectos do mesmo acontecimento salvador. Ou seja, primeiro, Jesus morreu e assim ele foi castigado para cumprir as exigências da lei. Ele morreu justamente para cumprir as exigências
da lei e, assim, nos resgatar, pagar o preço dos nossos pecados, que foi um preço muito alto. Então ele foi castigado porque a lei exigia que ele fosse castigado pela lei por causa da nossa culpa. Mas também a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Pessoa justificada é uma pessoa que ela é acusada de um crime, mas o juiz olha e absolve aquela pessoa. A gente analisa, poxa, mas vai absolver um criminoso? É o que nós éramos. Nós tínhamos cometido os crimes contra a lei do Senhor. E Deus, sendo um juiz justo, ele não poderia simplesmente nos isentar das nossas culpas. Ele nos isentou das nossas culpas, mas sacrificando o Filho dele inocente e justo, para provar o seu amor por nós, amados. Então, veja bem, ao ressuscitar dos mortos, Cristo foi sacrificado para que nós tivéssemos acesso ao Pai, fôssemos reconciliados ao Senhor. E é muito interessante isso, porque o livro de Hebreus, gostaria de fazer uma leitura, Hebreus capítulo 8, vamos ver primeiro do 7 versículos 23 a 25. Vamos ver aqui o que é que diz. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui é a figura de Jesus Cristo hoje. Ou seja, a nossa justificação foi garantida quando Jesus ressuscitou, mas ela continua sendo garantida porque o Senhor, lá no santuário celeste, a cópia desse santuário era o tabernáculo no deserto, que depois se transformou no templo em Jerusalém. Esses, que hoje lá em Israel só existe o Muro das Lamentações, mas segundo a Escritura Sagrada será reconstruído o templo novamente, é uma cópia do santuário original que existe no céu, onde o sacerdote é Jesus que intercede em nosso favor. Então nós temos um Senhor que entrou no santuário celestial, não com sangue de touro, com sangue de bodes, com sangue de carneiros, mas com seu próprio sangue, que, por conta do seu sacrifício, Deus nos aceitou como reconciliados com Ele através do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós temos essa garantia de que nós não somos órfãos, não. Nós estamos sendo assistidos pelo Senhor Jesus e pela intercessão do Senhor diante do Pai, a fim de que possamos ter a nossa salvação garantida. Ela não pode ser, eu diria assim, ela não pode ser anulada. Por quê? Porque o Senhor, quando morreu na cruz, ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que o Paulo fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo fala que nós temos hoje paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ver uns benefícios aqui que está no capítulo 5, você pode muito bem ler em casa, o capítulo 5 de Romanos, os benefícios da justificação. Justificação é um culpado ser tornado justo, ou seja, quando Deus nos olha,
Ele não vê pecado na gente. E a gente diz, poxa, mas é aquela montanha de pecado que nós cometemos? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purificou de todos eles. Por isso que nós temos que louvar o Senhor, bendizer o seu nome, glorificar o seu nome, não ter vergonha de falar daquilo que Jesus fez na cruz por nós. O Paulo expõe aqui algumas coisas a respeito da justificação. Em vez de separação, a paz. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No lugar da carência da glória de Deus, pelo pecado, a esperança da glória. Ou seja, pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Mas por causa de Jesus, hoje nós podemos já vislumbrar essa glória de Deus através da criação, através da mudança no caráter das pessoas que têm encontro com Cristo, e já um vislumbre do futuro que nós veremos a glória do Senhor como Ele é, como havia desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de sofrer sobre o juízo, há motivo para se gloriar na tribulação, pelo que Deus produz por meio dela. A tribulação, ela produz paciência, perseverança. Então a tribulação, ela chega para nós e o inimigo pensa que vai nos liquidar com ela, mas é uma estratégia que Deus usa para que os seus servos se firmem cada vez mais em meio às lutas, em meio às adversidades, preparando para as futuras. Vitória sempre. O Deus sempre nos conduz em triunfo, louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário do medo, da incerteza, há a segurança do amor de Deus. Ou seja, não há incerteza para quem está em Cristo Jesus. E temos motivos para nos alegrar no Senhor. O Paulo, que era um homem marcado por muitas dificuldades, muita luta, muito sofrimento, muitos castigos, ele dizia o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A vida do apóstolo, a alegria que o apóstolo tinha, consistia em fazer a vontade do Senhor, em agradar aquele que morreu na cruz pelos seus pecados. A Páscoa, ela passou, as comemorações também, porém o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, como diz o cântico, é nossa herança. Todas as coisas que o Senhor conquistou na cruz, Ele dividiu conosco. Apenas Ele pagou. O preço, somente Ele pagou. E nós ficamos com o resultado de todo o sofrimento do Senhor. Qual o resultado? O perdão dos nossos pecados. A filiação, agora temos essa filiação com o nosso Pai. Somos filhos de Deus, não somos empregados de Deus, Ele nos tem como filho. E aguardando o momento em que Jesus se pronunciará para levar a sua igreja para viver eternamente com Ele. Essa é a nossa história, irmão. Essa não é uma história contada pelos livros científicos. Essa é uma história contada pela palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, graças te damos, Senhor. Mais um domingo na presença do Senhor, mesmo online, mas temos acesso à tua palavra. E queremos, Deus eterno, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, que nós possamos, Senhor, continuar confiando no Senhor, seguindo o exemplo de Abraão, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos graça nesse resto de domingo. Ajuda-nos, Deus, a divulgar este Evangelho. Quantas pessoas precisando desta palavra, quantas pessoas precisando, Senhor, se libertarem dos seus problemas, das suas lutas, das suas batalhas espirituais. Isso nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados.
queria deixar um convite para os irmãos, continue na nossa campanha de oração. Você que ainda não deu o seu nome, mande o seu nome, escolha um horáriozinho, coloque o seu nome ali. Né? Vai ser muito interessante. Deus sabe que você está orando, independentemente de ter colocado o seu nome ali. Mas, olha, coloca o teu nome lá, porque os irmãos olham, opa, temos mais um aqui do meu lado me ajudando nessa batalha. E o Senhor tem feito grandes maravilhas. Oremos ao Senhor, glorifiquemos o seu nome. Deus de Jacó diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus abençoe. A paz seja com todos, irmãos.